Por exemplo, então, repercussão econômica. Eu sou comerciante, vou vender a mercadoria para você, consumidor final. Vou vender a mercadoria por R$100. Quando eu vendo a mercadoria para você, o ICMS é calculado por dentro. Lá está embutido o ICMS. Espera aí, Lugon. Quem é que recolhe ICMS? Olha a palavra mágica, ó. Quem recolhe é aquele que está na relação jurídica, lembra? É aquele que tem que cumprir a prestação. Quem está na relação jurídica recebe o nome. Qual o nome? Sujeito passivo de direito. Sujeito passivo de direito é quem efetua o recolhimento. Quem recolhe é o comerciante ou o cidadão que compra? É o comerciante. Mas se o comerciante pega o tributo, joga dentro do preço da mercadoria por uma sistemática legal, quem é que efetivamente desembolsou aquele ônus tributário? Foi o cidadão. O cidadão é um terceiro, diferente, né? É um terceiro que eu vou chamar de contribuinte de fato, o sujeito passivo de fato. Por quê? Porque é ele que efetivamente suportou o ônus do tributo. Se eu recolho, mas você desembolsa, ocorreu um fenômeno. Qual o fenômeno? Repercussão tributária. Só que essa repercussão tributária aqui é chamada repercussão econômica, porque ela ocorre embutindo o tributo no preço final de uma mercadoria ou de um serviço. Isso chama-se imposto indireto. Segura um pouquinho. Vou dar um exemplo diferente. Repercussão jurídica. Olha só como é que funciona a repercussão jurídica. Repercussão jurídica, ela pode funcionar dentro de uma sistemática de substituição tributária. Exemplo: imposto de renda retido na fonte. Olha o exemplo, ó. Eu sou empresa, você é meu funcionário. A lei determina que eu, empresa, vou fazer retenção na fonte no contra-cheque do seu imposto de renda. Quando eu pagar o seu salário, eu vou te dar o salário, vou descontar o imposto de renda. E eu, empresa, tenho de recolher esse imposto de renda. Eu recolho para a União. Eu sou o sujeito passivo de direito. Agora, quem é que suportou o ônus tributário? De onde eu tirei o dinheiro? Do seu contra-cheque, do seu bolso. Eu recolhi, sujeito passivo de direito, mas eu suportei um ônus? Eu, empresa? Não, eu repercuti no seu bolso. No caso da substituição tributária, eu recolhi o seu imposto de renda, porque a lei determinou. Mas quem suportou o ônus? Você, cidadão, você está sendo substituído por mim no recolhimento. Você, funcionário, é o sujeito passivo de fato. Mas eu estou falando que você é sujeito passivo de fato para fins da retenção na fonte. É isso. Dá uma paradinha. Luan, peraí, estou enrolado, diz o aluno. Todo ano, quando dá 30 de abril, eu faço a declaração de ajuste. E quando tem que pagar alguma diferença, eu, funcionário, recolho meu imposto de renda. Eu sei. Quando você recolhe na qualidade de contribuinte, porque você auferiu a renda. E você tem o dever de recolher em caráter supletivo, caso a retenção não tenha sido corretamente efetuada. Isso é algo que eu vou aprender depois. Esquece você recolher o seu imposto de renda. Eu estou falando do dever de reter na fonte. Quem é que tem o dever de reter o seu imposto de renda na fonte? O seu empregador. Pela retenção na fonte, quem é que é obrigado a recolher? A empresa. Ela é o sujeito passivo de direito. Mas ela tira do bolso dela? Não, tira do seu. Quem suportou o ônus? O funcionário. Eu chamo você pela retenção na fonte, você será o sujeito passivo de fato. Nesse momento, ocorreu repercussão tributária? Sim. Repercussão econômica ou jurídica? Jurídica, porque ocorreu o fenômeno da substituição
tributária, que eu vou aprender depois, lógico, não está na hora. Qual é a moral da história? A moral da história é: o imposto indireto, ele tem uma característica. Ele gera repercussão tributária. E a repercussão tributária significa que o sujeito passivo de direito é sempre diferente do sujeito passivo de fato. Significa que quem recolhe não é quem suporta o ônus tributário. Quem recolhe transfere o ônus tributário para um terceiro. E essa repercussão tributária pode se dar de duas formas. Econômica diz a repercussão tributária econômica quando o tributo é transferido para um terceiro e embutido no preço de uma mercadoria ou de um serviço. É o exemplo do ICMS na venda final ao consumidor. Agora, a repercussão pode se dizer também jurídica quando a repercussão tributária se dá dentro de uma sistemática de substituição tributária, que eu não aprendi ainda. Exemplo: o funcionário recebe a renda dele, mas a lei determina que a empresa vai recolher o imposto de renda dele, retendo na fonte no seu lugar. Quem está oferindo a renda? O funcionário, mas ele está sendo substituído. Pela retenção, a empresa tem um dever legal de recolher. Lugon, pergunta ao aluno, mas todo imposto de renda é imposto indireto? Não. Olha só o imposto de renda da empresa. Vou colocar aqui, ó, imposto direto, bem pequenininho, ó, imposto direto. No imposto direto, o sujeito passivo de direito é igual ao sujeito passivo de fato. Não há repercussão. Olha só o exemplo. Imposto de renda da empresa. A empresa oferiu lucro. Quem tem que recolher o imposto de renda? A própria empresa. E de onde sai o dinheiro? Do seu próprio bolso. Ela recolhe. Ela mesma suporta o ônus do seu próprio lucro. O imposto de renda da empresa, que ela recolhe sobre o seu próprio lucro, é imposto direto. Qual é o fenômeno que ocorre no imposto direto? Vou apagar aqui. O fenômeno aqui é o fenômeno da percussão tributária, diferente. O que é percussão? Quem recolhe, ele mesmo suporta o ônus, percute em si próprio. No imposto direto, o ônus tributário percute no próprio sujeito passivo que recolhe, de direito. Ele é sujeito passivo de direito e de fato, simultaneamente. Ele recolhe, ele suporta o ônus. O mesmo imposto de renda, numa outra circunstância, pode ser indireto. No imposto indireto, quem recolhe não suporta o ônus, transfere para um terceiro. É o fenômeno da repercussão tributária, que pode ocorrer de duas formas. Repercussão econômica, transferindo via preço final ao consumidor. Ou jurídica, transferindo via substituição tributária. Ponto e vírgula. Pergunta de prova. Imposto direto e imposto indireto. Característica que faz a diferença. No indireto, repercussão tributária. No direto, percussão tributária. Pergunta do meu aluno. Lugon, lá na 10ª aula. E o contribuinte de fato? Esquece isso. A expressão que eu usei hoje, sujeito passivo de fato, não serve para nada. Só serve para você entender o fenômeno do imposto indireto. De agora em diante, você vai abortar essa ideia da sua mente. Toda vez que eu falar em sala de aula, de hoje em diante, sujeito passivo ou contribuinte, eu estou falando daquele que está na relação jurídica. A gente vai falar do contribuinte de direito. De fato, não nos interessa mais. É só um folclore criado para você entender o fenômeno da repercussão. A partir de agora, contribuinte é o de direito. Sujeito passivo é o de direito. É isso que está na relação jurídica. Por quê? Porque eu vou estudar a relação jurídica. Só vai me interessar aquele que está na relação. O de direito. Tá legal? Ponto e vírgula. Outra classificação. A outra classificação é bem tranquila. É quanto ao objeto. Os impostos podem ser reais, tem como objeto uma res, uma coisa, ou pessoais. Tem como característica
levar em consideração as características do sujeito passivo. Imposto real, o nome já diz, leva em consideração apenas a coisa, a res. Latim, coisa é res, né? Por exemplo, IPTU. IPTU não interessa se você tem dependente, se o outro não tem. O que é levado em consideração no IPTU é só imóvel. As características pessoais do contribuinte são levadas em consideração. IPTU é imposto real. Só leva em consideração a coisa. Agora, imposto de renda. Imposto pessoal. O que é o imposto pessoal? É aquele que leva em consideração as características subjetivas, ou do sujeito passivo. Classificação quanto objeto. Bobinha a classificação. Lugon, 99% dos tributos, impostos são reais. Verdade. Imposto pessoal, por excelência, é o imposto de renda. E tem caso discutido na doutrina. Não interessa pra gente. Terceira classificação. A terceira classificação não é bobinha não, ela cai em prova. Quanto à alíquota. Olha que legal isso aqui. O imposto pode ser fixo, o imposto pode ser proporcional. Também chamado de percentual. Bom, no imposto fixo, a lei dispensa o cálculo. Ou seja, exemplo, ISS do autônomo. Ele vai pagar, um exemplo hipotético, R$ 140 por trimestre. A lei diz, não precisa calcular. Por quê? Porque eu já defino o valor. O valor é definido na lei. Ela define o valor. Questão de prova. Qual é a característica do imposto fixo? A lei define o valor a ser pago. Ela dispensa a aplicação de alíquota sobre base de cálculo. Não precisa. O valor é pré-definido na lei. Todo e qualquer autônomo no Rio de Janeiro vai pagar, esse fato hipotético, R$ 140 por trimestre de ISS. Não precisa calcular. R$ 140 por trimestre de ISS. Não interessa quanto de serviço você prestou. Não precisa calcular. Agora vem para cá. Quando o imposto é proporcional, aí sim, eu tenho que aplicar uma alíquota sobre uma base de cálculo. O problema é, primeira hipótese, às vezes, a alíquota permanece fixa, mesmo que você aumente a base de cálculo. Às vezes, a alíquota é progressiva, em função do aumento da base de cálculo. Observação. Qual é a característica do imposto proporcional? A aplicação de alíquota sobre base de cálculo. O imposto proporcional pode ser proporcional de alíquota fixa. Dá um exemplo. O ISS da empresa. Aumenta o faturamento, a alíquota permanece a mesma. Aumentou a base de cálculo, mas você permanece com a alíquota fixa. Só que, perdão, o imposto proporcional, desculpa, ele alíquota progressiva. É o chamado imposto progressivo. Exemplo, o imposto de renda aumenta a base de cálculo, aumentou a renda, aumenta a alíquota. O imposto proporcional pode ser de alíquota fixa ou alíquota progressiva. Questão de prova. A questão foi fiscal do ISS, Rio de Janeiro, ano 2002, dezembro. A questão foi, qual a característica do imposto fixo? Bobeirinha. A lei dispensa o cálculo. Imposto
fixo. A lei define o valor a ser pago. Não precisa calcular. Dispensa a aplicação de alíquota sob base de cálculo. Pergunta de prova. Imposto de alíquota fixa. Estou apontando para não errar. Imposto de alíquota fixa é um imposto fixo? Não. O imposto de alíquota fixa é um imposto proporcional. Não confunda imposto de alíquota fixa, tem alíquota, tem cálculo, com imposto fixo. O imposto progressivo é imposto proporcional? É. O imposto de alíquota fixa também é imposto proporcional. A diferença é que no progressivo aumenta-se a alíquota em função do aumento da base de cálculo. E no imposto de alíquota fixa, mesmo que altere a base de cálculo, a alíquota permanece sempre estática, a mesma. Mas em ambos os casos terá aplicação para fim de calcular o quantum do tributo. Tranquilo isso aí? Legal. Última classificação do dia. Fora a classificação quanto às alíquotas. É uma classificação bobinha, está na folhinha, na página 16, é isso? Página 16. É só para constar, mas essa classificação final, a gente só vai conseguir entender no capítulo 2. É a chamada classificação quanto à base econômica, é a última. Isso aqui é uma classificação do CTN. O CTN fez uma classificação meramente, vou colocar aqui, ó, é uma classificação meramente didática. Ou seja, para facilitar estudo, mais nada. E ele classificou assim, impostos sobre o comércio exterior. Vou logo dar um exemplo. Qual é? O imposto de importação, o imposto de exportação. Classificação do CTN. Segundo, impostos sobre o patrimônio e a renda. Bobeirinha, eu não sei quais são ainda, não aprendi, mas vou chutar as siglas aí. Imposto de renda, IPTU, o Imposto Territorial Rural, que é da União, o IPVA, que é do Estado, vou aprender ainda, o ITDC ou ITCD, que é Transmissão, Causa Morte e Doação, que é do Estado, ainda vou aprender, o ITBI, que é do município, e o Imposto sobre Grandes Fortunas, que futuramente será criado, que é da União. Brincadeira. E o número 3, classificação, impostos sobre a produção e a circulação. Próxima aula eu não vou escrever mais no quadro não, tá? Folhinha na mão, tá legal? Não vou mais ao quadro de jeito nenhum. Quais são? IOF, IPI, ISS e ICMS. Presta atenção. Decoreba. Isso aqui é uma classificação meramente didática. Não tem nenhum compromisso rígido com o fato gerador. Não tem. O que eu quero dizer com isso? Olha para o IOF. O IOF foi classificado como imposto sobre produção e circulação, no código, não foi? O que é classificado no código? Eu não entendi. O código ele classifica os impostos em capítulos. Do capítulo dos impostos ao comércio exterior, do capítulo dos impostos ao patrimônio e renda, e assim vai. Perguntaram ao Supremo. O IOF é um imposto que atinge a renda? Pela análise do fato gerador, sim. Ó, o IOF, no seu fato gerador, ele atinge a renda. Mas classifica o IOF no código. Produção e circulação ou patrimônio e renda? Produção e circulação. Qual é o objetivo de hoje? É você ficar sabendo que isso aqui é uma classificação meramente didática. Mas ela não tem nenhuma rigidez expressa com o fato gerador. Na maioria dos casos, coincide com a análise do fato gerador, mas nem sempre. E o que eu acabei de falar do IOF para a aula de imunidade. Cena dos próximos capítulos. Pessoal, agradeço a presença de todos. A gente fica por aqui. Nosso próximo encontro, vamos falar da taxa da contribuição de melhoria do empréstimo compulsório. Próxima segunda-feira, a gente se encontra. Um abraço para todos e até lá. Obrigado.